pessoal! Hoje o Historiana trouxe para vocês uma aula em sexto ano. Vamos estudar um pouquinho sobre pré-história. Vamos lá, bem atentos e quando preciso fazer aí anotações para que a gente possa se sair muito bem nas nossas provas e nos nossos estudos. Combinado? Vamos lá! Pré-história é história. Gente, o termo pré-história é bem questionado por alguns historiadores, porque pré-história dá-se a entender que é antes da história. Durante muito tempo, até mais ou menos ali o século XIX, os historiadores acreditavam que para ter história era necessário escrita, ou seja, para eles, tudo que veio antes da escrita é pré-história e que essa história só teria surgido com a invenção da escrita. Mas nós, alunos do sexto ano, já compreendemos que essa ideia ela não é muito correta. Nós compreendemos que a história precisa do homem. Claro que a escrita nos ajuda, claro que a escrita nos facilita na compreensão do que aconteceu no passado. É mais fácil, mas ela não é determinante. Então, gente, nós podemos estudar essa pré-história das mais diversas formas e com tantas outras fontes. Ainda bem que depois do século XIX, entendeu-se que, para fazer história, era necessário ter homem. E que a escrita, claro que ela vai ajudar, mas ela não é um fator determinante para compreender e para entender que há história. Então vamos lá. Pré-história é história, e os historiadores chamam de pré-história um extenso período que vem ali antes do surgimento da escrita. Dos primeiros seres humanos até o surgimento da escrita. É o mais longo período da história da humanidade. Por não haver registros escritos, a gente pode saber dessa pré-história das mais diversas formas, explorando as pinturas rupestres que estão no interior das cavernas, os fósseis. Gente, um dente pode contar tanta história, né? Saber como que era a alimentação daquele povo, se foi ou antes ou depois do surgimento do fogo, né? Olha como é importante, mas também podemos saber da história a partir das ferramentas fabricadas por estes homens, né? Então, antes mesmo da escrita, tinham tantas outras formas que ajudavam e ajudam a compreender sobre esse passado e sobre a história do homem. Então, assim mesmo, antes da escrita, já havia a ação do ser humano. Se tem a ação do ser humano, tem o quê? História. Então, a gente pode dizer que a história começa com os primeiros seres humanos. E que essa pré-história vai do surgimento dos primeiros seres humanos até a invenção da escrita. Gente, mas essa pré-história é longa demais. São quase 4 milhões de anos. Então, os historiadores, baseados nas ferramentas, nos modos de vida, organizaram e dividiram essa pré-história em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Hoje nós vamos sair daqui nos garantindo em cada um destes períodos. Vamos lá começar. Olha, primeiro, vamos ver aqui essa imagem. Paleolítico. Observem ali, né, aqui no Paleolítico, este homem produzindo ali uma ferramenta, batendo uma pedra na outra. No Neolítico, a gente já vê um modo de vida diferente, né? Povos agricultores, conseguimos ver animais domesticados. E a Idade dos Metais já é basicamente isso, o uso de metais. Vamos atentamente entender as principais características de cada um destes períodos da pré-história. Paleolítico, né? Paleo, antigo, lítico, pedra, idade da pedra antiga, que a gente chama também de idade da pedra lascada. Ou, professora, por que idade da pedra lascada? Porque os homens deste período batiam uma pedra na outra, tirando apenas as lascas, né? Faziam ali suas ferramentas, seus instrumentos que ajudavam no seu dia a dia. Estes homens do período paleolítico já fabricavam os seus utensílios, as suas ferramentas, mesmo que de uma forma bem simples, mas eles já modificavam a natureza, né? Pegava uma pedra, batia ali uma na outra e fazia uma ferramenta. Por exemplo, abrir uma caça com as mãos exige muita força,
né? É algo bem complexo. Agora, trabalhando uma pedra e utilizar uma pedra já vai facilitar, né? Nesse momento aí de matar uma caça, prepará-la para fabricar o seu alimento, retirar o couro dessa caça para fazer suas vestimentas. Então, olha aí, estes homens já fabricam os seus instrumentos. Olha que massa! Gente, essa parte aqui, se eu fosse vocês, faria um print, anotaria no caderno, porque são as principais informações sobre o período paleolítico. É neste período paleolítico que surgem os primeiros seres humanos, os seres humanos do gênero Homo. O estilo de vida nômades. No período paleolítico, os primeiros seres humanos não tinham moradias fixas, ou seja, não moravam permanentemente em um lugar. Por quê, professora? Gente, eles ainda não sabiam produzir o seu próprio alimento. Então, eles viviam uma temporada em um local e quando ali acabavam os recursos, eles mudavam para outro local. Então, eram nômades, viviam em grupos menores, porque é bem difícil sobreviver durante o período paleolítico, né? Lutar pela busca de alimentos. Então, vamos entender aqui. Eles eram nômades porque eles não tinham moradias fixas, eles não sabiam produzir os seus próprios alimentos. Então, quando acabavam ali os recursos, eles mudavam de lugar. Eram povos caçadores e coletores, viviam da caça, pesca e coleta. Então, quando esses recursos estavam esgotados, é óbvio que eles iriam mudar para outro local. E como eles eram povos nômades, eles não construíam ali moradias elaboradas, porque era algo provisório, né? Então é neste período aqui que a gente entende que os homens e mulheres viviam em cabanas provisórias, né? Eles utilizavam galhos de árvores, folhas para fazer algo ali mais provisório, ou cavernas, né? Moravam, disputavam cavernas com outros animais e ali se estabeleciam. Então, neste período, o estilo de vida era nômade. Eles conseguiam seus alimentos caçando, pescando e coletando e moravam em cavernas ou cabanas provisórias. Foi nesse período que o homem aprendeu a dominar o fogo. Ele já via o fogo, mas ele ainda não sabia produzir o seu próprio fogo. Então, gente, foi aqui no período paleolítico que estes homens, ou batendo uma pedra na outra, ou usando galinhas de madeira, vão conseguir fabricar o seu próprio fogo. Vou passar aqui o slide para vocês perceberem como que este fogo foi fundamental para a vida no período paleolítico. Porque com o fogo cria luz, ilumina o interior das cavernas, afugenta animais, cria calor quando a temperatura estava mais baixa, forma uma vida social, porque ali, quando anoitecia, as pessoas não precisavam correr para o seu abrigo, elas poderiam prolongar um tempinho a mais, iniciando ali uma vida social. E principalmente esquenta, cozinha os alimentos. E isso, gente, faz com que o corpo trabalhe menos na digestão. E esse trabalho todinho que estava nessa região da digestão antes do surgimento do fogo vai mandar energias principalmente para a parte cerebral. E este homem vai desenvolver ainda mais a sua parte intelectual. Mas vamos aqui. Então, entendemos o estilo de vida, as moradias, paleolítico, domínio do fogo. Vocês acreditam que sempre os alunos, quando vão resolver provas, confundem? Né? Acham que o fogo é uma descoberta bem mais recente, mas não, é uma coisa lá dos primeiros seres humanos. Neste período, eles já faziam as suas roupas com couro, né, com as peles de animais, suas ferramentas eram feitas com uma pedra batendo na outra, né, as pedras lascadas. Depois eles aprendem a utilizar madeira e ossos. Fontes históricas que nós podemos saber, né, como nós podemos saber desse passado paleolítico? Pelas pinturas rupestres, que são fontes visuais, e pelos entalhes nas pedras, né, as ferramentas feitas de pedras, que são fontes materiais. Neste período, as mulheres cuidavam principalmente das crianças, idosos e da coleta, e os homens da caça e pesca. Não era uma divisão assim, bem exata, mas a gente entende que basicamente
tinham algumas atividades que eram mais feitas pelos homens e outras mais pelas mulheres. Gente, olha essa imagem. Essa imagem ela é uma cena do período paleolítico. Se isto aqui cair na prova de vocês, qualquer cena, né, de períodos da pré-história, temos que observar. E aqui a gente consegue perceber por que é paleolítico. Olha a moradia em cavernas. O fogo, né? O fogo é um domínio que já vem do período paleolítico, aquecendo, cozinhando a carne. Olha a pesca acontecendo. Olha aqui, duas pessoas transportando a caça, acendendo o fogo, talhando a pedra, batendo uma na outra, né? Fazendo lanças para caças, né? Tudo ali feito a partir de madeira. Fabricando ali as suas roupas a partir do couro, né? Raspando este couro, perfurando o couro. Olhamos os elementos e aprendemos a identificar o período a partir destes elementos, certo? Aqui tem uma imagem da pintura rupestre lá da Serra da Capivara e que nos mostra, né, que estas pinturas elas são mais comuns do período paleolítico, porque foi neste período que os homens moravam basicamente em cavernas ou cabanas provisórias. Então eles colocavam ali detalhes do seu cotidiano no interior destas cavernas. Tem pinturas que ainda são um mistério, mas outras pinturas nos levam a entender como que era a caça, alguns rituais que faziam parte destes homens pré-históricos. Vamos aqui, Neolítico, segundo período da pré-história. Neo vem de novo, lítico vem de pedra. Então, nova pedra, idade da nova pedra ou idade da pedra polida. Aqui as ferramentas não eram feitas mais batendo uma na outra, mas ela era polida, né? E aí vocês conseguem observar como que eram, né? Bem mais elaboradas. Já compreendemos melhor para a função, né, de cada uma destas pedras. Neste slide também vamos bater um print e copiar as informações no caderno, porque aqui tem as principais características do período neolítico. Estilo de vida sedentário. Gente, lembra que eu falei para vocês que as mulheres se dedicavam lá no paleolítico principalmente na coleta? Alguns estudiosos acreditam que estas mulheres foram olhando as repetições da própria natureza, que uma sementinha caía, brotava, crescia, dava frutos e que era possível fazer repetir aquele processo. Então, acredita-se que as mulheres, observando este processo, deram início à agricultura e que depois de um tempo, essa se tornou uma das principais atividades. E a gente chama esse momento, né, de revolução agrícola, talvez uma das mais importantes da história do homem. E agora o homem começa a fabricar o seu próprio alimento. Gente, eu acho que vocês compreendem que quando o homem começa a plantar, ele tem que esperar para colher. Então ele vai se tornar sedentário, ele vai estabelecer moradia fixa. Agora ele produz o seu próprio alimento. Então, ele vai trabalhar para produzir o seu próprio alimento. E aqui também ele vai começar a domesticar os animais, principalmente animais mais dóceis, que viviam em cercados, que conseguiam ser mais submissos a este homem. Então, ele vai ter a produção de seu alimento, tanto a parte ali na agricultura, como a parte da carne, né? Já que ele não vai ter tanto tempo mais para caçar. Ele ainda caça, mas em uma menor quantidade, porque agora ele vai dedicar o tempo dele para produzir alimentos e cuidar destes animais. E aqui neste período nós vamos entender algumas técnicas que já surgem no Neolítico. Por exemplo, a técnica ali de descobrir e desenvolver utensílios feitos a partir da cerâmica. Imagina quão difícil seria depositar ou transportar grãos, aqueles grãos que estavam sendo produzidos, né? Então, a necessidade fez com que aqueles homens dominassem ali técnicas para fabricar os seus primeiros utensílios feitos de cerâmica. E eles vão começar a fabricar roupas agora um pouquinho mais diferente do que era no Paleolítico,
mas utilizando ali as técnicas de tecelagem, né? Utilizando ali a lã das suas criações. E ali no período paleolítico, por conta da necessidade do trabalho agrícola, né, eles vão inventar a roda. Gente, neste momento aqui, eles vão ter que estabelecer moradias fixas, né? Então, eles vão construir moradias mais duradouras. Vão começar a utilizar adobe, né? Que seria barro, madeira. Vão cobrir aquelas suas casas com folhas secas, ou seja, as moradias do período neolítico são moradias permanentes. Aqui eles começam a viver em grupos maiores. Começamos a entender que surgem as aldeias. Eles já vão produzir o suficiente para alimentar um grupo maior. Então essas aldeias elas vão ficar crescendo cada vez mais. Entendemos sempre na história, se tem mais produção de alimentos, consequentemente tem aumento da população. As pessoas se sentem mais seguras para terem mais filhos e outras vivem mais, né? Porque não sofrem mais de desnutrição ou doenças associadas à fome. Gente, neste período aqui, como nós já vimos, vai predominar a pedra polida, uma pedra mais elaborada, e vai ser comum o uso de arco e de flecha. Essa cena aqui é uma cena que está em espanhol, mas vamos olhar os detalhes dela. A gente não vai ler as informações, mas a gente vai utilizar ela mais para o aspecto visual. Vimos que estes povos são agricultores. Para estes povos estabelecerem moradia fixa, eles precisavam de água. Água para sobreviver, para irrigar a agricultura, para dar de beber aos animais. Então era comum que estas casas, essas aldeias, se estabelecessem próximo a rios, que era também uma zona de pesca, né? Então, vocês estão vendo aqui uma proximidade a rios, lagos, né? Aqui seriam alguns animais domesticados, como eu falei para vocês, animais que conseguissem ali viverem cercados, como vaca, porco, ovelha, cabra, cavalo. O cachorro, ele vai se aproximar do homem como troca de favor, né? Como assim, professora? Ele vai ajudar o homem a caçar, em troca ele vai receber uma parte da caça. Então vai ser meio que uma parceria, né? Aí que começa a ideia de que desde a pré-história o cachorro é um amigo do homem. Vocês estão vendo aqui a arte da tecelagem, né? A fabricação de roupas, dos tecidos, a agricultura acontecendo, homens e mulheres se inserem nesse cotidiano de produção agrícola. E aqui vocês estão vendo, né, o trabalho com esses grãos, mas também já a presença da fabricação de cerâmica, de utensílios que eles iriam utilizar para transportar e também para armazenar seus alimentos. Vocês já conseguem perceber os instrumentos mais elaborados, já que eles estavam trabalhando aquela terra, então eles utilizavam foices para cortar, para limpar os campos, a gente pode chamar isso aqui, tipo uma espécie de primitiva de enxada, né? Para abrir ali os buraquinhos onde eles iriam depositar os grãos, moradias fixas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui seria uma técnica de polimento, não mais batendo uma pedra na outra, mas eles acabavam ali polindo, né? E as vestimentas ali bem diferentes, né? A gente já consegue perceber algo mais elaborado. Esta cena aqui é uma cena do cotidiano neolítico, aí vocês conseguem perceber a fabricação de cerâmicas, o artesanato, a domesticação de animais. Vocês conseguem perceber a proximidade ao rio, a produção agrícola, o uso da roda, né? Então, do mesmo modo que eu falei para vocês lá do Paleolítico, aqui no Neolítico também é possível, só pela imagem, entender a qual período da pré-história estamos falando. Então, aqui essas comunidades vão se tornando mais complexas. Aqui vocês conseguem ver, né, mais uma cena deste período neolítico, domesticação de animais, o uso da cerâmica, enfim. Gente, depois de um tempo, estas pessoas elas foram tendo mais tempo disponível, porque agora eles não precisavam mais ficar se mudando o tempo todo. Sobrava ali um tempinho e eles vão desenvolvendo algumas coisas, né? E esse tempo livre vai permitindo com que eles possam fazer outras coisas. E uma das coisas que eles vão aprender é a fundir metais. Então, a partir do momento que eles fabricam seus utensílios não só mais de pedra, mas começam a ter o domínio dos metais,
a gente chama de Idade dos Metais. Os instrumentos desse período eram feitos a partir de cobre, ferro e bronze, certo? E aqui nós vamos ter a metalurgia. Eles vão retirar da natureza alguns metais, alguns minérios, né? E vão utilizar o fogo, porque já era algo conhecido desde o período paleolítico, e vão desenvolver os seus utensílios a partir destes metais. O primeiro metal dominado pelo homem foi o cobre. O cobre, por ser mais macio, menos resistente, ele foi empregado principalmente para fazer pequenos detalhes, né, arranjos ali, como bijuterias ou coisas mais simples, já que para uma ferramenta, né, seria praticamente inútil. Depois eles foram aprendendo a misturar estes metais. Então eles misturaram ali o cobre com o estanho e deu origem ao bronze, um metal mais resistente, onde a partir dali eles começaram a fabricar seus equipamentos, suas ferramentas. Depois de um tempo, eles começam ali também a fabricar seus utensílios de ferro. Estes metais eram encontrados na natureza, né? Metais encontrados na natureza. Eles aqueciam em alta temperatura. É possível encontrar na internet, né, alguns fornos já desse período neolítico, onde ali eles amoleciam esse metal e eles moldavam, né? Essa técnica a gente chama de metalurgia, essa técnica aí de fabricação de metais. E vai permitir ali fabricar armas que vão auxiliar nas defesas. Podemos dizer que ali aqueles homens se sentiam mais seguros em travar guerras, né? Porque ali eles estavam mais bem equipados. É um período que eles vão ampliar o seu domínio, porque eles vão ter ali ferramentas que vão ajudar na derrubada de florestas, onde eles aumentam a área de cultivo. E aí, neste período aqui, a gente já entende uma vida humana bem diferente. Por quê? Porque ali vão surgir as primeiras cidades, o comércio e a atividade do artesanato. Estes assuntos a gente vê em um outro capítulo, mas entendam que isso já começa aqui durante a pré-história. Vocês estão vendo aqui nessas ferramentas feitas como seriam forno, né, altas temperaturas. Aqui seria o molde, onde depois ele iria bater até ter uma ferramenta, um equipamento produzido. Ô, professora, o que é arqueologia? Os meus alunos do 6º ano, eles vão dizer que é alguma coisa. Mas que coisa é essa? A arqueologia é uma ciência que nos ajuda muito a entender um pouquinho das civilizações antigas, né? Do que aconteceu no passado do homem. É uma amiga muito próxima da história. Porque, gente, o historiador, ele não pode sair por aí escavando, procurando pedras, procurando ali fósseis. Não é uma função dele. Quem tem essa função são os arqueólogos. Então, gente, nós sabemos muito dessa história antiga, dessa história dos nossos antepassados, da história dos primeiros seres humanos, com a ajuda da arqueologia. Então, a arqueologia é uma ciência que estuda os restos materiais de culturas desaparecidas, ou seja, ela busca ali evidências da existência humana, tudo que foi fabricado, até mesmo fósseis daqueles seres humanos, né? Então, é um objeto de estudo da arqueologia. Eles não vão sair escavando por aí em todo lugar, não, né? Eles têm todo o conhecimento. Vão escavar locais onde provavelmente um dia foi habitado, onde teve a presença humana, né? Seja de um período pré-histórico ou de algo mais recente. Gente, as pesquisas arqueológicas, elas são feitas em locais delimitados, como eu falei com vocês. E quando eles encontram algum vestígio, eles meio que dão uma cercadinha naquele local. E aquele local onde eles encontraram estes vestígios, chamamos de sítio arqueológico. Então, é um local onde foi encontrado e onde é buscado ali mais vestígios. Seja, de novo, de um passado bem antigo ou mais recente. Mas é essa arqueologia que nos ajuda a compreender a nossa história. Gente, um detalhe.
Os arqueólogos, eles não buscam por fósseis de dinossauros ou outros animais. É outra ciência, né? São os paleontólogos que fazem isso. A arqueologia, ela estuda mais a parte dos fósseis e materiais produzidos pelos seres humanos. Por exemplo, eles podem encontrar uma cerâmica, eles podem encontrar um entalhe de pedra, eles podem encontrar um fóssil. Tudo isso ligado à ação humana, à existência humana. Finalizo esse vídeo, um breve resumo, ou não tão breve assim, sobre pré-história. Tchau, tchau, até uma próxima aula. Oh. É que eu vou estar na aula, né? Eu vou ver animada aqui.